Fala pessoal, eu vou fazer aqui então para vocês a síntese do encontro 3 do nosso clube de leitura sobre a obra O Príncipe do Maquiavel. Esse encontro aconteceu no dia 25 de outubro de 2020 e nele nós debatemos os capítulos 8 daqueles que por atos criminosos chegaram ao Principado, 9 do Principado Civil, 10 de que modo se deve avaliar a força dos principados e 11 dos principados eclesiásticos. Tá? A gente falou um pouco, principalmente dos dois capítulos iniciais, falamos um pouco sobre conceitos e tal, relembramos algumas coisas, mas eu vou resumir aqui para vocês o que a gente discutiu. Tá? A primeira coisa que a gente relembrou foram os conceitos de virtude e fortuna. Né? A gente já avança um pouco na obra aqui e a gente já consegue trabalhar um pouco melhor com esses conceitos, mas a essência, né, do nosso entendimento sobre eles permanece a mesma. Né? A virtude como sendo a capacidade do príncipe, né, de mobilizar é, os fatores para que ele possa se manter no poder e antes disso, né, para que alguém possa conquistar o poder. E a fortuna é o contexto que favorece, né, o príncipe perante a sua posição no Estado, perante o exercício do poder, basicamente, sucintamente falando. Tá? E a partir das discussões, né, sobre o primeiro conceito que eu citei, que é da virtude, né, a gente fez nós discutimos ali uma questão importante que é a diferença que existe, né, da virtude trabalhada pelo Maquiavel com aquela virtude cristã. Porque quando a gente fala de virtude, logo vem, né, na nossa sociedade ocidental aqui altamente influenciada pelos valores cristãos, aquela noção de virtude cristã, benévola, né, muito relacionada ao exercício do bem moral e que não tem nada a ver, né, com a virtude que o Maquiavel, o conceito de virtude que o Maquiavel usa, né, muito e várias vezes no Príncipe. Tá, então a virtude trabalhada pelo Maquiavel não tem nada a ver com essa virtude cristã. Ela é uma virtude que não se relaciona com a busca moral pelo bem, mas principalmente com a capacidade de conquistar o poder e se manter nele. Foi uma discussão que a gente teve, achei interessante trazer aqui na síntese, tá? Para quem está lendo, né, poder fazer essa observação. E nós também discutimos bastante o caso do Agátrocles, né? O Maquiavel, como sempre, faz referência, várias referências a exemplos históricos anteriores ali à época dele, e ele faz referência ao Agátrocles, né? Que foi é, um líder ali militar, né? Da Sicília, que recuperou a Sicília das mãos do domínio cartaginês, do domínio do Amílcar, né? Inclusive pai do Aníbal de Cartago, né? Porque o autor, é interessante esse caso porque o autor diz que no caso do Agátrocles não houve nem fortuna e nem virtude. Né? O que o Agátrocles fez para conseguir reconquistar a Sicília ali ao sul da Península Itálica das mãos do Amílcar foi ele ser um exímio militar. Então a gente, né, começou a discutir porque os conceitos de virtude ou de fortuna, né, o uso bem sucedido da virtude e da fortuna nem sempre são tão simples, né? Há uma complexidade, né? Quando você olha para os exemplos históricos. E nesse caso do Agátrocles, o Maquiavel fala que o Agátrocles conseguiu tomar o poder, ele foi bem sucedido nisso, mas ele não precisou nem de virtude nem de fortuna. Ele só era, né, um grande estrategista militar. Então é muito interessante, uma coisa que a gente discutiu ali. E também surgiu nossa questão, na nossa questão, na nossa discussão, né? Quais seriam então os limites dos conceitos de virtude e fortuna trabalhados pelo Maquiavel no que diz respeito ao exercício, né, do poder pelo príncipe. Então as fronteiras dos conceitos, conforme a gente vai avançando no livro ficam um pouco mais maleáveis quando Maquiavel vai trabalhando os diversos exemplos históricos. Né? O que é interessante, né? E construtivo para a gente entender o ponto de vista do autor. Uma outra discussão que a gente teve ali, importante, foi a partir de uma observação que o Maquiavel faz sobre a importância, né, da aliança do príncipe com o povo. Né? O Maquiavel ele
simplesmente, né, e categoricamente diz que, para a manutenção do poder sobre o Estado, a aliança com o povo é mais do importante do que a aliança com os poderosos. Claro, obviamente, né, ele ali analisando, olhando para a realidade dele, ele estava enxergando o quão importante é o príncipe ter em vista a manutenção da sua aliança com o povo para que ele possa promover a manutenção do seu poder no Estado. Ele faz essa comparação e também reflete, né, sobre a dificuldade que é você promover aliança com os poderosos que estão em volta ali do seu Estado. Porque o jogo de interesses é diverso, sempre. Então é muito difícil. Você pode fazer uma aliança com os poderosos, você pode solidificar o seu poder, né, à frente do Estado, tendo uma aliança com os poderosos, mas ela é sempre mais problemática e sempre mais complicada. Né? Isso que o Maquiavel diz é muito importante, muito interessante. E ele frisa, né, que frente às adversidades, se o príncipe tiver apoio do povo, ele vai atravessar essas dificuldades. Se não, falhará. É bem importante isso. Né? Então, o Maquiavel ele cita também, a gente discutiu bastante sobre isso, que para manter a amizade do povo, o príncipe não deve oprimi-lo, pois né, quando precisar e não tiver o apoio do povo, ele vai cair. Então, isso a gente também entra naquela, isso também faz a gente entrar naquela discussão sobre o uso da força, porque o Maquiavel várias vezes ele defende que a força tem que ser utilizada quando necessário, né? Para se tomar o Estado, para controlar o Estado, enfim, para que o príncipe possa tomar as rédeas do controle do Estado. Mas uma coisa que o Maquiavel diz, né, e que é importante para entender o pensamento dele sobre isso, é que é importante saber usar a força. Tá? E saber fazer isso é não usá-la de forma contínua, principalmente contra o povo. Né? Observando aí aquilo que eu falei anteriormente, porque você precisa ter o apoio do povo. É muito importante você ter o apoio do povo, na verdade, para você se manter no poder. Tá? Então, além disso, também ele diz que é preciso que o uso da força se converta em benefício para a população em algum momento. Você não pode usar a força simplesmente e continuamente sem que isso se converta em benefício para o povo. Tá? São duas coisas que a gente discutiu e que são bem interessantes para enxergar como Maquiavel interpreta a importância das alianças do príncipe e quais são mais ou menos importantes. E por fim, mas não menos importante, nós discutimos sobre os principados eclesiásticos, sobre o posicionamento do Maquiavel, né, acerca desse tipo de principado. E ele diz que esses são os principados mais poderosos. Ele não desenvolve muito, né, sobre isso, mas ele diz que os principados eclesiásticos são poderosos porque eles têm o apoio da igreja, que é poderosa. E ponto. Né? Então, ele demonstra que não vale a pena desenvolver porque a força da igreja é inquestionável ali na época. E aí ele pode ter, enfim, tentado fazer, né, elaborar ali seu pensamento sobre isso, indo nesse sentido por questões políticas, por questões, né, mesmo teóricas, enfim, pelo o que ele estava vendo ali na Europa naquela época. A igreja realmente tinha muito poder ali naquela época, né? As pessoas estavam sendo julgadas, né? Executadas muitas vezes, obras, né, sendo banidas da leitura, enfim, sendo proibidas, né, para a leitura. Então a gente achou interessante discutir um pouco sobre isso, né? Fizemos até alguns paralelos com a nossa realidade, mas foi o último ponto que nós discutimos no encontro sobre a partir desses 4 capítulos aí. Tá bom, gente? Então fico por aqui nessa síntese. Tá? A gente tem o grupo do Telegram, sempre que gosto de relembrar aqui. Se alguém está escutando o vídeo e não faz parte do clube de leitura ainda, se inscreva no link que a gente deixa aqui na descrição ou mesmo na nossa página do Instagram. E a gente adiciona vocês lá e a gente vai poder, enfim, quando vocês se inscreverem, vão poder fazer parte do grupo e dos encontros que a gente faz online. E
e ajudar a gente aqui a construir esse trabalho de entendimento da obra do Maquiavel e das próximas obras que nós vamos ler dentro desse arco aqui sobre os fundamentos do liberalismo. Beleza? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.